Olá, vamos retomando aí a nossa aula de princípios de refrigeração, né? A gente falou do compressor rotativo, agora a gente continua com o compressor alternativo. Esse compressor alternativo é aquele que a gente conhece de mais comum, né? Que você tem um sistema biela-manivela, um cilindro-pistão que vai comprimindo o gás. O funcionamento está aí nessa animaçãozinha aí. Você puxa, admite o gás, você comprime, você empurra, comprime o gás e ele sai para um sistema preparado para receber em alta pressão, né? Os compressores alternativos são muito robustos, né? São muito capazes de trabalhar com volume, muito precisos também com relação ao volume que eles comprimem e tal. São interessantes, mas trabalham com equipamentos de baixa capacidade, né? Porque eles, quando aumentam a capacidade, a performance deles acaba indicando usar um compressor diferenciado, compressão rotativa, um outro tipo de compressor mais eficiente, tá bom? Mas de compressores rotativos, estamos aí, né? O compressor scroll é bem bacana e ele funciona com um princípio, ele faz lembrar o rotativo, né? Ele faz lembrar o rotativo, mas ele aumenta um pouco a área de superfície também. Para equipamentos com capacidade mais elevada, ele vai sendo mais útil, né? Se você olhar, você tem um caracol parado e um outro caracol girando por dentro desse primeiro caracol e vai conduzindo o fluido até o ponto de descarga no centro desse grupo de caracol aí. Quando você olha esse jato que sai para o alto aí, é que na verdade tem uma tampa que conduz esse líquido comprimido para aquela saída, né? Tá olhando só o caracolzinho dentro dele, né? Só o scroll, para poder ver como é que ele funciona, né? Tem um desgaste baixo, tem menos partes móveis que o do pistão, né? Não tem biela, não tem manivela, tem menos partes móveis para poder dar defeito, e é um equipamento bem interessante, né? Muito comum, é o dos screw, parafuso e são os compressores muito utilizados. A partir de uma determinada capacidade, eles são indicados, a partir de 24.000 BTUs, né? São os compressores indicados. E por último, o compressor centrífugo de grande capacidade, faz lembrar mais um ventilador do que um compressor, mas ele gira, né? Ele tem uma parte interna dele. Eu não estou detalhando aí todo ele, mas só para vocês entenderem o princípio, né? Ele tem uma parte interna que gira e ele comprime como se fosse um ventilador centrífugo, né? Ele aspira pelo centro e joga radialmente o fluido que ele tá comprimindo, e pela ação da velocidade ele faz a compressão. É uma máquina robusta pra caramba, né? Gira altas rotações e é para grandes capacidades. Chiles bem grandes usam compressores centrífugos, não, aparelhos de pequeno porte não usam esse tipo de compressor, né? Bom, falamos de evaporador, válvula de expansão, condensador, condensação. O que é a condensação? A condensação é esse efeito que acontece na garrafinha d'água, na serpentina daquele chopp que a gente vai tomar, na superfície gelada, quando está exposta ao ambiente, ela acaba provocando a condensação do vapor de água que está naquele ambiente, porque é uma superfície de baixa temperatura em contato com o vapor presente no ambiente. O que acontece dentro do condensador é exatamente isso, só que não é com ar, é com o gás refrigerante, né? Entra o vapor superaquecido, ele ao entrar na serpentina, que é uma superfície que está em contato com o ar ambiente que está mais frio, ele acaba entregando o calor ali, ou seja, ele vai perder calor para o ar e condensa dentro da serpentina de condensação. É exatamente isso que acontece dentro da serpentina de condensação, né? Uma unidade condensadora, por exemplo, a gente está vendo aí, uma unidade condensadora. Nos equipamentos de split, por exemplo, a unidade condensadora a unidade condensadora ela contempla também o compressor e os filtros, os termostatos e tal ficam aqui porque o evaporador fica no ambiente a ser refrigerado. Como a grande maioria das vezes você não quer ruído lá dentro do ambiente que está sendo refrigerado, você traz toda a parte que faz ruído para o lado de fora, que é o condensador. Esse aí é um condensador clássico. Esse aí é de uma câmara frigorífica, se não me engano, esse está na foto, mas ele é um condensador. Ok? Bom,
Continuando, a gente tem os ventiladores. Vamos pensar nos tipos de ventiladores que a gente pode encontrar por aí. Ventiladores axiais. O nome axial significa que o fluxo do ventilador, o fluxo do ar que está sendo conduzido, ele segue o sentido do eixo do ventilador. Tá? É um ventilador axial, você coloca em ambiente que você quer fazer exaustão ou ambiente que você quer ventilar. Tá? Não precisa explicar muito, as pás deles fazem com que o fluxo do ventilador, o fluxo de ar seja no sentido do eixo do motor que está girando. Né? Esse é por isso que ele tem esse nome, ventilador axial. O ventilador que a gente chama de siroco é esse ventilador que ele é perto de um ventilador centrífugo, ele aspira pelo centro e joga ar pelo lado externo dele, né? Ele aspira pelo centro e joga ar pelo lado externo. Ele pode ser dupla ação, né? Ou seja, ter entrada de ar pelos dois lados como esse. Ele pode ser de ação simples, ter um lado só de entrada, mas é o ventilador que é conhecido como siroco, que as pazinhas são bem curtinhas, né? E é muito comum em refrigeração. Acho que os splits todos usam um ventiladorzinho desse tipo siroco, né? Essa hélice de ventilação tipo siroco, que é o mais comum usado em refrigeração, né? Que ele é muito eficiente em termos de tamanho, né? Ele cabe, você pode fazer ele de forma que ele seja útil para cortinas de ar, para split, né? Muito comum esse tipo de ventilador. O ventilador centrífugo, ele parece um pouco com o siroco, mas ele não é exatamente o siroco, né? Ele tem a pá dele é curvada de forma diferente e ele recebe fluido pelo centro e joga pela lateral, né? Não necessita de carenagem, porque na verdade você está querendo criar um fluxo por dentro dele. Você ligou ele vai fazer esse tipo de, ele vai fazer essa ventilação. É um ventilador centrífugo. Vai lembrar o siroco, mas é um pouquinho diferente porque ele é desenhado de outra forma, né? Bom, a gente passou por todos os elementos da refrigeração. Vamos fazer um giro agora nesse sistema de refrigeração que a gente está vendo aí, que ele é um pouquinho mais completo para a gente poder entender um pouco mais como é que funciona o sistema de refrigeração e seus elementos. Bom, dentro desse quadrado pontilhado de vermelho aí, a gente tem o condensador. O condensador, ele é o elemento que fica depois do compressor para condensar o fluido refrigerante, já falamos isso. Tem um elemento a mais aqui, que está dentro dessa linha, que é esse que chama de pressiostato de alta. O que significa isso? O compressor está trabalhando, está pressurizando o gás aqui. Se tiver muito gás sendo pressurizado aqui, se eu estiver excedendo a capacidade normal do funcionamento do sistema de refrigeração, esse pressiostato, que é chamado pressiostato de alta, ele vai atuar e ele vai desligar o sistema em alarme, porque o compressor passou do limite, e passou do limite porque tem muito gás e acabou girando uma alta pressão. O ventilador aqui atrás do condensador, girando aqui atrás do condensador, faz com que o ar passe pelas aletas do condensador e vai tirando o calor dessa serpentina, e ao tirar o calor dessa serpentina vai condensando. Então na saída do condensador aqui em cima, a gente entra já está saindo no estado líquido e a gente começa com outro sistema, com outro item, que é esse separador de líquido. O que acontece? Se o que sair do condensador não for só líquido, for líquido misturado com vapor, vai cair nesse copinho. Isso aqui é basicamente um copinho. Ele está recebendo por cima o que está saindo do condensador e esse tubo está pescando aqui embaixo, é um pescadorzinho. Então, mesmo que saia um pouquinho de vapor aqui, ele ao chegar no separador de líquido, o que vai seguir para o sistema vai ser o que vai seguir para o sistema vai ser líquido, né? Em seguida, ao separador de líquido, a gente tem um sistema de filtragem. Esse filtrozinho aqui é para tirar uma impureza, para fazer com que não tenha água condensada, tá? É o filtro secador, para passar pelo filtro secador. No sistema de refrigeração é comum você ter um visorzinho para você ver se está passando só líquido mesmo. Muito comum em sistema de refrigeração um pouquinho maior. Uma válvulazinha solenoide que na refrigeração de câmara frigorífica você usa para controlar. Em ar-condicionado não tem essa válvula solenoide aqui. Na refrigeração, na ar-condicionado não tem. E ainda envolvido por esse quadradinho, a gente tem a válvula de expansão. E a válvula de expansão,
quase que não dá para ver, mas tem esse bulbozinho que corre ela e vai lá para o final do evaporador. O que ela está fazendo? Ela está medindo o que está saindo do evaporador. Se estiver saindo do evaporador e estiver numa temperatura na qual não seja 100% vapor, ela vai reduzir a saída do fluido para garantir que o que está entrando na serpentina de evaporador seja 100% evaporado. E aí a gente tem o passo seguinte, que é o evaporador e o seu ventilador. Funciona como um trocador de calor, existe um ventiladorzinho circulando ali atrás, né? O ventilador está fazendo com que o ar passe pela serpentina de ventilação, pela serpentina de evaporação, gelando esse ar para ele chegar na temperatura ambiente, né? A válvula de expansão controlando e o gás vai sair daqui já 100% na fase 100% na fase vapor. E o último item, mas não menos importante, a gente tem um novo separadorzinho aqui. O que é esse separador? Tem que chegar a 100% vapor. Então aqui funciona o contrário, né? Se ele está aqui para impedir, ele está aqui como um copo, né? Chega a 100% vapor. Se por acaso sair um pouquinho de líquido aqui, vai ficar no fundo desse copo. Mas o compressor só está pescando o que está em cima. Então ele vai pescar o que está aqui em cima, ou seja, ele vai gerando uma pressão baixa, porque aqui está na entrada do compressor, está gerando uma pressão baixa, e ele só puxa o que está em cima do copo, o que está em cima desse copo é só o que está em vapor. Se chegar algum líquido aqui embaixo, rapidamente ele vai evaporar, porque a pressão baixa do compressor vai gerar com que esse vapor aconteça. Além disso, a gente tem o pressiostato de baixa pressão. Esse pressiostato aqui é a mesma coisa. Se a pressão chegar no limite inferior muito grande, ele vai parar de funcionar porque está excedendo a capacidade do compressor, está faltando gás, alguma coisa aconteceu que não tem vapor suficiente para ele comprimir e aí ele vai parar de funcionar em alarme, ok? Bom, passamos pelo esse ciclo de refrigeração um pouco mais complexo, mas mais completo também, né? A gente começou com o mais simples e agora chegamos num ciclo um pouquinho mais completo. Bom, o ar-condicionado de janela eu acho que todos conhecem, se não conhecem, a gente dá uma palhinha aqui agora, né? Você tem, numa única unidade, numa única máquina, bem compacta, todo um sistema de refrigeração desse básico que a gente viu. Tem compressor, tem evaporador, tem condensador, tem ventilador, tem válvula de expansão ou capilar de expansão. Tudo numa única máquina e o motor do ventilador ele tem dupla ação. Ele trabalha tanto para fazer recirculação do fluido, do ar ambiente, para poder ficar circulando por dentro da serpentina, quanto também do lado quente, do lado do condensador, ele vai circular o ar externo no sentido do condensador para que ele refrigere, para que ele arrefeça o condensador e permita a condensação, tá? Todos já devem ter visto, né, instalado e tal, mas por dentro é mais ou menos isso. E ele tem um sistema de refrigeração completo dentro dele, né? É muito interessante, assim, a simplicidade é que chama a atenção desse sistema, né? O sistema que a gente vê muito por aí é o sistema split, que todo mundo também já viu instalado, e a gente tem exatamente o sistema de refrigeração dentro do split, né? Você tem um elemento controle remoto, que você entra com uma eletrônicazinha embarcada. Você tem na saída do evaporador, que é a parte de cima aqui, né, a unidade evaporadora. Você tem um ventilador que faz circular o ar do ambiente. Né? Do lado de fora você tem o condensador, que fica com o compressor. A válvula de expansão está lá no evaporador, mas ele fica do lado de cá com o condensador, o compressor e os elementos que faz mais barulho fica do lado de fora, né? Também tem a sua serpentina, também tem o seu ventilador separado. A diferença é que o split acaba tendo dois ventiladores, né? Um dentro do ambiente, um do lado de fora, enquanto que o ar de janela só tem um motor, mas para dois ventiladores com um único motor, o split tem dois motores de ventilação, certo? Mas apenas um compressor, ok? A palavra split é até uma coisa interessante. A palavra split ela tá aí para dizer que é dividido, né? Um sistema que é dividido. Quem controla o condensador é a eletrônica embarcada lá no evaporador. Essa é a eletrônica que controla o funcionamento do condensador, ok? Bom, fizemos aí a nossa aulinha, estamos terminando. Vou passar rapidamente para vocês uma tarefinha de fixação, que são
fazer um áudio, gravar um áudiozinho com a resposta para esses itens e mandar para a gente. Quais são os 4 elementos principais que fazem parte do ciclo de refrigeração? A gente lá no primeiro slide, lá nos primeiros slides a gente começou a explicar, explicou os 4 elementos básicos do ciclo de refrigeração. Vocês agora vão lá olhar para fixar e vão descrever isso para nós. Explicar o ciclo de refrigeração com suas palavras. Te deu uma versão lá de como é que funciona o ciclo de refrigeração. Tenta fazer a sua. Vai lá ver como é que é e explica como é que funciona. Né? E quais são os tipos de equipamentos condicionadores de ar que você conhece? Descreva brevemente as suas características. A gente apresentou 2. Você conhece mais do que os 2 que a gente apresentou? Fala desses 2 que a gente apresentou. Se você conhece mais algum, esclareça para nós mais algum para fixar essa tarefa aí. Tá bom? Bom, queria agradecer a todos para que assistiram até aqui. Procurem estudar, vejam o que está descrito aí nas tarefinhas, não deixem de entregar as tarefas, tá? E a gente vai se ver por aí que vai ter mais vídeo, mais treinamento por aqui, ok? Um forte abraço.